One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre a gastronomia mexicana. E eu tenho a honra de convidar a super chefe Lourdes Hernandes. Tudo bem, Lourdes? Oi, tudo bom, Gabriel? Obrigada pelo convite. E já começo falando que eu não sou super chefe, que eu sou uma cozinheira atrevida às vezes, já fui mais atrevida. E nos últimos anos, não há poucos anos, os últimos 25 anos, eu me autonomeei guisandeira. No México, vocês têm guisados também, tem guisos. O guisado é aquele prato que você prepara com um molho, que serve com o famoso arroz e feijão. E eu falei, eu sou uma guisandeira, eu só faço guisos, né? E então aí eu falei, eu não quero ser mais nem cozinheira atrevida, eu vou ser guisandeira. Mas a razão de eu não gostar de ser chamada de chefe é porque o chefe fez uma faculdade, ele aprendeu a gerenciar as compras, a gerenciar a atividade que ele vai fazer. É até um pouco pretensioso pensar que você sai chefe. Quando alguém estuda medicina, ele não sai diretor de hospital. Ele vai para um povoado longe, começa a fazer práticas. Enfim, nossa profissão é bem pretensiosa, bem ingrata e cheia de coisas bem fúteis, mas tudo bem, continua, já. Feita a primeira aclaração, vamos. Mas conta um pouquinho, como surgiu a paixão desde pequena, assim, pela gastronomia? Como que você ingressou, assim, surgiu essa paixão? Olha, a gente sempre acredita que tem vidas singulares, o que não é verdade. Como todo mundo, sobretudo no México, onde o matriarcado se dá bem no espaço interior de uma casa que falando disso, possivelmente a cozinha seja o espaço mais utilizado nas famílias mexicanas. As famílias mexicanas, trabalhadoras, evidentemente, aquela classe social que já existiu no México, que possivelmente não existe mais, enfim. E eu tive a sorte de ter uma avó mexicana, uma avó poblana. Puebla, possivelmente, é uma das 7 regiões culinárias, tem 7 regiões geográficas, como se divide a culinária no México de uma forma mais simples. E Puebla é uma delas. Puebla tem uma vocação histórica para os grandes pratos e ela era daí. Só que ela morava no norte do México, na fronteira com El Paso, Texas. A gente sempre fala longe de Deus e perto dos Estados Unidos, né? A família da minha mãe sai daquele canto. E eu sempre achava que Ciudad Juárez tinha a melhor gastronomia do mundo, porque a gente comia moles e grandes guisos, e chiles em nogada, e tarará, tarará. Só que eu percebi tarde demais que minha avó viajava 2 vezes de Ciudad Juárez para o centro do México, na capital, para levar tudo que eram chiles secos, temperos e tudo aquilo que permitia para ela fazer esses grandes pratos no deserto, porque Ciudad Juárez está dentro de um deserto possivelmente não tão evidente como em Sonora, mas são estados de temperaturas muito altas no verão e que cai neve no inverno. Então, minha avó chegava no México, fazia tamales, que vocês têm uma coisa mais ou menos parecida, que é a pamonha, fazia tamales, fazia pão doce, todos os dias tinha tortilha de farinha de trigo, que não é comum no centro-sul do México, ou não era comum, agora você encontra tortilhas de trigo na lojinha da esquina da sua casa, né? Mas naquela época não era comum. E às 5 da manhã, você já acordava com o cheiro da tortilha, que você comia com manteiga ou com feijão, com aquele, como se chama um mineiro, tutu de feijão? Sim. A gente chama de frijoles refritos, que se friem na banha de porco, e é uma coisa deliciosa. E na fronteira se coloca um queijo, que se chama assadeiro. Então, você come esses feijões, que não necessariamente são pretos como tutu, que pode ser aquele feijão carioca, e com aquele queijo que se alonga maravilhoso, e salsa. Lembra que a gente chama salsa não aos molhos franceses para cozinhar. Essas são salsas
que tem nome, ou seja, você precisa de uma bechamel, você precisa de uma sei lá o quê, e cozinha com elas. Para nossas salsas, é aquela que vai apimentar, que vai dar picância o que a gente está comendo. Então, você acorda, como hoje, eu assim, cansada, porque ficamos até tarde no jantar, e você já prepara ovos, ou uma quesadilha, ou qualquer coisa, e coloca salsa verde, salsa roja, salsa de chile de árbol. E se você pergunta, você tem salsa? Você não está perguntando por uma salsa branca, ou você, ou sei lá o quê. Você está perguntando por algo que dê picância, algo que dê essa maravilhosa estimulada. Então, eu sempre gostei de estar na cozinha, porque aí era a fofoca gostosa. Minha mãe é uma de 29 irmãos, então bastava que viajaram 5 irmãos dela para que a casa ficasse naquele barulhinho impressionante, todo mundo cozinhando, embrulhando pamonhas, e era uma coisa deliciosa. Só que eu realmente só era aquela, me passa aquela panela, tira a manteiga da geladeira, limpa o liquidificador. Eu realmente, quando casei, eu não sabia, eu sabia que o arroz levava, mas a ordem como entravam os ingredientes, eu não tinha a menor ideia. Eu era professora de literatura e eu fui para morar em Chicago. E aí, um dia, meu marido me levou para um restaurante tailandês e eu comi o que me pareceu a melhor sopa do mundo. E eu descobri uma coisa, que eu podia falar os ingredientes que estavam nesse prato, mas também reconhecer aqueles que não tinha experimentado nunca. Então, passei toda a temporada que a gente morou em Chicago, comprando revistas sobre cozinha tailandesa, comprando ingredientes, tentando refazer essa sopa. E passaram 8 anos em que eu devo ter feito a famosa tom kha, que era essa sopa, umas 400 vezes, achando que não, que minha sopa era horrorosa. Aí eu volto para Chicago 8 anos depois, vou para o mesmo restaurante que ainda continua aí, sento na mesma mesa, peço a sopa e, ó, decepção, minha sopa era infinitamente superior àquela lembrança da primeira vez que eu tinha entrado. Mas aí eu comecei a cozinhar, enlouqueci pela comida tailandesa, eu já cozinhava um pouco de indiano, porque tinha saído com um professor de Penny Lane, um inglês que tinha morado na Índia e era vegetariano. E eu lembro, as primeiras vezes que ele me fazia pratos, que eu falava, olha, estes ingredientes têm um cheiro de nosso mole. Mole, que na verdade vem da palavra náhuatl mole, que significa mistura. Pode ser qualquer salsa, qualquer misturinha. Chile com água é um mole. Mas, na fala cotidiana no México, o mole já é aquela pasta de, sobretudo, vamos falar que o mais comum, que não é o único, é aquele feito com chiles secos e nozes. E eu vou falar chiles porque de todos os países americanos, México, depois da conquista e do grande erro de Cristóbal Columbus, que estava procurando pimenta, que só existe uma na botânica, negra, preta quando está madura, branca quando você tira a casca, e basicamente a única pimenta que existe, só que Columbus precisava justificar a viagem dele, e todo aquele que dava assim uma pequena picância, para ele já encontrei esta pimenta. Então, a mora, a famosa pimenta de Jamaica, não é uma pimenta, é uma mora. E nossos capsicums, México, a parte que era Mesoamérica, recupera a palavra chile. A parte peruana, do Caribe, recupera a palavra haitiana ají. E quem fica com a palavra colonizante de pimenta? Vocês, meu Deus. No, en algún momento, falando com minha querida Mara Salles do Tordesilhas, tem que ficar, que não lembro qual não lembro qual é o nome daquele capsicum que utilizavam como genérico, um nome genérico, mas não podem continuar falando de pimenta para um capsicum. Ou seja, botanicamente, vocês estão caindo em um erro histórico de colonização, mas tudo bem. Então, o mole é essa pasta feita de chiles secos e de nozes e de temperos, etc., etc., que pode ser nossa arma secreta contra o estrangeiro, porque é uma coisa muito pesada. Você começa a comer e coloca numa tortilha e leva para a boca, etc., etc., e aí depois você morre, porque é um
que peso demais, porque é uma coisa muito temperada. E finalmente mole é uma coisa que ou você ama ou você odeia, porque é aquele sabor completamente enlouquecido. E quando eu experimento o primeiro curry, eu sei que tem coisas muito similares. E é bem interessante, porque o processo de como se faz a cozinha do curry, a como se faz a cozinha dos moles, a cozinha dos curries e a cozinha dos moles, paralelamente é quase, vão evoluindo de uma forma natural, evoluem historicamente de uma forma similar. E que os capsicums que estão que viajam para o Oriente, que são de origem mexicana, porque México não tem o monopólio da origem dos capsicums, só que México cultiva os capsicums e consegue dar esse negócio de o chile de árbol. Até há pouco tempo era tudo igual. O chile ancho era tudo igual, o chile guajillo era tudo igual, o chile serrano era tudo igual. Você não tem essa história do chile que não foi cultivado e que algumas vezes tem picância, outras vezes sabe outra coisa, outras vezes já se polinizou com outro sabor, porque isso é o cultivo, né? Cultivar é tirar o melhor e ir fazendo um produto único. O que é capsicum? Eu não entendi. Capsicum é o genérico de todos o que a gente chama chile, vocês pimenta. É um tipo de pimenta. A pimenta seria um tipo de capsicum, entendeu? Entendi. É como o rum seria um tipo de aguardente de cana. A cachaça seria um tipo de aguardente de cana. É o contrário. É o contrário. Por isso é muito importante a botânica, por isso é muito importante conhecer de onde vêm as palavras, né? A viagem da cozinha, como a viagem da linguagem, é importantíssima por isso, porque te situa de uma forma bem estrita e nesse panorama histórico de nossa evolução, porque finalmente a culinária é a evolução própria do ser humano. Mas então, foi graças às comidas do Oriente que me deram a entender a comida mexicana, que me levaram em uma viagem de volta para a minha própria comida, que eu comecei a entender o que eram realmente os ingredientes que para mim eram completamente naturais. Em casa se comia muitos tipos de chiles. Eu até era uma pessoa medrosa para comer chile de criança. E, por outro lado, descobrir o curry me fez pensar nessa coisa completamente enlouquecida que são os moles, não? Que partem de uma complexidade e de uma ousadia de misturar coisas que era tremendamente complexo, né? Tem cozinheiras que falam que fazem moles com 54 ingredientes. Eu nunca fiz um mole com 54 ingredientes, nem me consta que usem 54 ingredientes em mole nenhum. Mas pode ser, né? Colocar coisas em uma panela não deve ser assim também tão difícil. Mas são pratos muito barrocos, bem de uma época, historicamente falando, onde esse barroquismo culinário está refletindo as artes barrocas, o tipo de cultura barroca, e continuamos comendo. O mole é o prato de festa de pobres e ricos neste país. E quando eu volto de Chicago, eu já não consigo recuperar meus empregos como professora, porque eu trabalhava em escolas muito boas e o resto que me ofereciam já não enchia minhas expectativas, e eu começo a dar cursos de literatura para grupos e formo uma oficina de literatura policial, que naquela época comecei a ter um enorme prazer por esse tipo de literatura, mas o grupo que eu formo se chamava Los Comensales del Crimen. E esses comensales del crimen precisavam jantar aquilo que eu estava experimentando nesse momento, ou seja, eles podiam morrer essa noite das terças-feiras, e depois a gente conversava de literatura, que para mim sempre foi uma coisa. Não existe prazer na mesa se você não tiver uma conversa boa. E eu acho que a comida estimula essa conversa. Mas, dessa forma, eu fui começando a ser conhecida na Cidade do México, porque todo mundo queria participar desses jantares. Primeiro, porque se faziam em um bairro onde ninguém se atrevia a entrar nunca.
nem de dia e muito menos de noite. E isso passava à noite. Só que meu marido tinha ajudado esse bairro, que sempre ficou fora do governo, tanto dos espanhóis na época da conquista, como depois na época independente. Sempre foi um bairro que teve as próprias regras deles, conhecido como bairro Bravo. Agora já é uma coisa muito, muito louca, mas naquela época Felipe colaborou para fazer o Fundo Independente de Reconstrução depois do terremoto de 85, e então bastava ele colocar um papelzinho nos carros que falava convidado do Felipe, não roubar, para que o carro ficasse Tranquilo. cuidado pela loucura aí. Então era engraçado, todo mundo queria participar. Às vezes eu precisava servir jantar para 18, 24 pessoas. E comecei a fazer uns molhos que se chamavam Tesouros de los Siete Mares. Porque eu sempre pensei, se a cultura mexicana é de uma promiscuidade incrível, como tentar acreditar que a comida não tem essa generosa promiscuidade de ingredientes? Por exemplo, a gente tem uma colônia libanesa tão grande ou possivelmente até maior, não sei se maior, vocês têm uma colônia libanesa também muito forte. Mas, por exemplo, a culinária yucateca, que é maravilhosa, que é onde vem o pibil, que é um dos grandes pratos da cozinha mexicana, fazem quipe e fazem gemos com chile, né? E colocam... Entra, ou seja, a cozinha mexicana aceita tudo isso e incorpora. Temos um peixe pibil que tem muito da cozinha árabe, inclusive porque os espanhóis que vieram para México durante a conquista eram andaluzes, e Andaluzia foi conquistada e passou 700 anos embaixo o Império Árabe. Então, a gente está cheio de palavras árabes que são lindas. Falamos para o teto das casas, azotea, para o quintal fechado, onde você tem o lugar onde lava os panos de chão, soteguela. Bom, temos quantidade absurda de palavras que vêm direto do árabe que estão incorporadas. E dessa mesma forma, incorporamos ingredientes, a laranja, a seda, a romã. Bom, olha, você não sabe quanta mistura a gente tem. Então, para mim era muito interessante essa promiscuidade e ver os paralelismos das outras culturas com a minha. Alguma época aqui no México falavam, é ela que faz essas coisas do Oriente. E eles não percebiam que eu estava brincando com a orientalidade da cozinha mexicana, que eu estava descobrindo nessas outras culturas todo o que tínhamos incorporado até de uma forma direta, não? Porque pensar que fazíamos comida absolutamente mexicana, fosse maia ou fosse náhuatl, seria absurdo, até porque com os espanhóis chegaram ingredientes que sem eles a gente não entenderia a cozinha mexicana. Comíamos um tipo de porquinho pequeno, mas o porco, que é possivelmente a base da proteína no país, igual que no Brasil, chegou com os espanhóis, né? Os temperos, nem se diga, os temperos mexicanos são bem interessantes, mas não são tantos assim. Enfim, isso é um pouco como cheguei à cozinha, cheguei pela literatura, que é minha formação mesmo, e depois abri um restaurante. Só que quando abri o restaurante, num bairro muito popular no México, falando com as cervejarias e com pessoas que eu conhecia da indústria, eles falaram, Lourdes, com os convidados que você tem, por que você quer abrir? Por que você não faz um clube seleto? A gente não vai te pedir que você só compre de nossa cerveja. A gente sabe que você quer ter todas. Então, faz a porta fechada. E daí eu falei, por que não? Então, como eu gosto de escrever, comecei a fazer um correio eletrônico onde eu convocava a almoçar de X hora a outra hora. E as pessoas iam. E como eu adoro música, eu tinha cantores que começavam. A Lila Downs, que agora é uma cantora muito conhecida internacionalmente, ela cantava aí todas as sextas-feiras, quando chegou à Cidade do México. Então, virou exatamente o que eu gosto. Eu não entendo a comida sem música, sem cultura.
Alguma vez um cozinheiro brasileiro muito famoso falava: você devia cobrar mais caro porque seu lugar vale valor mais caro e você não passaria tantas preocupações no Brasil. E eu falei, mas se eu cobrasse mais caro, eu teria o público que você tem, que é o público que não me interessa, porque dinheiro nunca foi cultura. Então, eu continuo com esse valor que os que gostam de ostentar, falam, é um lugar barato, e prefiro dar um serviço um pouco mais relaxado e não ter aqueles caras, 40 cozinheiros colocando sal na mesa, né? Porque eu procuro outro público, eu procuro um público que para mim seja gostoso dar de comer. Eu não quero um público que não tem a menor ideia, que vai perguntar, mas não vai entender, que não se interessa por entender, que não se interessa por fazer uma viagem, que não se interessa por ir além dos clichês da comida, né? Sim. Que é um taco duro, que é uma coisa dos Estados Unidos, que pode ser até muito correto, a gente tem tostada, mas que tem que entender que não necessariamente é melhor ou pior, mas que é diferente. Que é como se a gente falasse para vocês, então vocês falam argentino. Não, não, senhora, Brasil é um continente enorme, quase, né? Um país gigantesco que tem as fronteiras e que temos algumas palavras nas fronteiras, porque no contato com Uruguai, Paraguai, Argentina, a gente mistura, que é lógico, mas não falamos argentino, não falamos paraguaio, não falamos uruguaio, falamos brasileiro, porque já nem é o português de Portugal, né? Então, eu lembro no Brasil, taxistas me perguntavam, então, no seu país falam inglês? Ou, vocês são centro-americanos? Também não. E essas são esse tipo de coisas que você sempre tem que estar atrás. E a casa virou um lugar onde você falava, não é a tequila. O tequila até pode ser uma yegua quente que você tem que cavalgar desde o primeiro gole, sim, mas é uma bebida masculina, é o tequila, que os franceses traduziram e eles se acham os reis do mundo como feminino, é uma coisa deles. É como o samba. O samba não é a samba. Tem um monte de mexicanos e hispanoparlantes que vão continuar falando a samba. Mas eu chego aqui e falo, mas por quê? Eu sou tradutora. De onde vem essa A? Por que não traduzir el samba? É a mesma coisa. O tequila. Não tem nada de feminino, não tem nada feminino nem na produção da bebida. Se você fala de la bebida tequila, tudo bem. Mas então aí você fala de la bebida tequila, né? Esse é feminino. Então, todas essas coisas, você entrava em casa e você já tinha a Felipe, as minhas garçonetes que eram maravilhosas. Eu comecei com amigas, tinha assim umas super amigas, servindo as mesas, depois treinamos gente. Eu consegui fazer um time muito gostoso para servir a comida mexicana no Brasil. Foi uma boa época, realmente. Foi arar no mar, mas foi muito bom. Nossa, e foram 13 anos, né, Luiz? Quase 14, sim. Mas de fazer comida, eu comecei fazendo aquelas comidas só em finais de 2005 até 2014. Porque antes Felipe trabalhava como mediador cultural na embaixada, então fazia grandes festas. Todas as pessoas iam para casa e comiam comida mexicana, etc, etc. Mas não eram negócios, eram convidados da missão diplomática mexicana. Agora, quando eu abri a Casa dos Cariris, que foi uma casa que me alugou um casal que eu gostei sempre muito deles, eles já morreram, eles me deixaram reformar a casa. Eles falaram, a gente não vai te fazer nenhum desconto no aluguel, mas você pode reformar. Já a gente fez 3 banheiros, colocou 2 suportes arquitetônicos, e fizemos uma casa linda. Eu lembro que na época o Josimar Melo, que a gente tinha se conhecido em uma briga da comida mexicana, falava, não acredito como você transformou essa casa, porque isso foi muito engraçado, e o Josimar e eu ainda temos um relacionamento muito, muito bom de grandes amigos. O Beto Branchi, o cineasta brasileiro, que é outro dos melhores amigos que eu deixei lá,
um dia chega e fala, Lourdes, o outro dia estava não lembro como se chama a universidade, aquela que está em Higienópolis, uma universidade que tem faculdade de cinema, aí perto do estádio. Então chega o Beto e fala que estavam discutindo sei lá o quê, e que o Josimar estava, não sei se no prédio, na mesa, ou no público, não, o Josimar estava falando na mesa e Beto estava de público, e sei lá por que falando de comida mexicana, e Josimar falou que a comida mexicana é uma porcaria. Então o Beto levantou a mão e começou uma briga com o Josimar, falou para ele, você não está entendendo nada. Aqui nesta cidade tem a melhor cozinha de comida mexicana. Tará, tará, tará. E depois eu vou para um evento de uns cozinheiros espanhóis, em casa de uma amiga, perto de onde eu morava, na primeira casa. E eu vou para a cozinha, cumprimento os cozinheiros, e está um cara aí conversando com ele. E eu falei, você também é cozinheiro? E ele vira a cabeça e fala, não. Então você é o quê? Ah, eu sou jornalista. Ah, você é jornalista? E onde você trabalha? Ah, e aí ele respondia com poucas palavras. Ele falava, ah, eu trabalho na Folha. Ah, você chama como? E aí ele já, a pergunta direta, a pessoa fala, eu me chamo Josimar Melo. Você é aquele que acha que a comida mexicana é uma porcaria. Eu lembro as gargalhadas dos cozinheiros. Eu falei, não, eu estava me referindo à cozinha mexicana que se faz aqui em São Paulo. E você é a Lourdes. E ele falou, eu sou a Lourdes. E a gente ficou muito amigo. A gente ainda mantém um vínculo bem especial. Mas foi muito engraçado. Eu falei, então é você quem acha que a comida mexicana é uma porcaria, não acredito. Mas são essas coisas divertidas, porque a gente precisou chegar a quebrar muito muro. Ou seja, o trabalho de estar abrindo a passagem para uma cozinha que historicamente tem um passado complexo, divertido, picante, foi uma labor, um trabalho forte, mas eu acho que a gente se deu bem nessa. Ou seja, você ia para casa para ser repreendido. Não faça isso. Usa as mãos. Que dó essa história de você não saber comer com as mãos. Você não sabe como a gente sofre. Não pode cortar um taco, é uma tostada, tem que comer com a mão. Bom, quem come pizza com talheres, a comida mexicana é assim, a última das fronteiras para passar, né? Foi muito divertido. Ô Lourdes, aqui, quando a gente fala aqui, né, que você falou, comida mexicana, tem tanta coisa, tem tanto prato, né, que a gente às vezes não conhece aqui, né? Você comentou dos chiles, né? Tem um tal de chiles em nogada, chilaquiles, pambás, tem tanta coisa assim de pratos que aqui, quem é assim do Brasil, não conhece tanto esses pratos mais típicos, né, do México, né? Olha, lembra que eu te falo que tem 7 regiões no México? Não só, pensa nessas 7 regiões, a gente tem um litoral gigantesco, então temos uma comida de mar, tanto do Pacífico como do Golfo, e agora o que é a Baja Califórnia, que tem um mar especificamente frio na parte da Ensenada, tem uma produção de eriço, de ostra, de peixes que você não encontra em outras partes do México, pelas profundidades e pelas águas geladas e a correnteza, que muito tempo a gente quase ficou em guerra com o Japão, porque iam para levar esse tipo de produtos para lá, né? Tenho agora um peixe maravilhoso, bom, sempre teve, que está em venda e você só pode comer aquele que tem o selo de garantia, porque o Japão estava levando, porque só um negócio desse peixe estava em $800, os 10 gramas, uma coisa assim, né? Então, só pensa no litoral, só pensa nessa comida de mar. Se aí você vai para a comida do deserto e entra nas comidas do centro, que são estas cozinhas muito mais sofisticadas, a cozinha poblana, a cozinha do Bajío, a cozinha purépecha, que ainda é parte de uma região, tem suas próprias singularidades.
a comida poblana, que já te falei que é uma cozinha tremendamente complexa, e a cozinha oaxaqueña, que faz os famosos sete moles, e hoje em dia, com essa história dos mezcales, realmente é uma cozinha muito sofisticada. E depois vai até o Istmo, com todos os pratos antigos, que ainda comem iguana e víbora, e um tipo de cozinha que parece ancorado no passado, e entra em Yucatán com tão poucos ingredientes conseguem fazer uma cozinha que viaja de uma forma arrasadora. Eu sempre fiquei impressionada do que mais gostavam em São Paulo. O pibil, fosse peixe, fosse porco, fosse frango, era o negócio mais adorado de todos, assim. O que eu fizesse em pibil, que pibil é um nome maia para um prato preparado em um forno, em um buraco de terra, que vocês poderiam chamar até de uma barbacoa, de um barbecue, etc. Mas aqui ele é embrulhado em folha de bananeira e fica entre pedras quentes 24 horas. Nossa. E é uma pasta que se faz com um urucum que você vai moendo, e laranjas acedas, alho, chile habanero, cebola roxa passada em um escabeche, mais árabe que isso, impossível, né? E esses pratos saem assim, completamente, as carnes se desmancham, é uma coisa, a cor laranja forte, uma coisa deliciosa, olha, é incrível. E eles têm pouquíssimos ingredientes, conseguem fazer umas coisas maravilhosas. Então, falar de uma cozinha mexicana seria de uma vaidade absurda, né? Você tem cozinhas mexicanas, e dentro dessas cozinhas mexicanas você tem cozinhas regionais dos estados, e tem especialidades dos povoados, e tem aquelas cozinheiras guisandeiras que se destacam de uma forma enlouquecida, e que fazem umas cozinhas quase poéticas, né? Que você não acredita. Então, eu sempre acho que a gente precisa viajar para o México, embora eu vou te confessar que tem cozinheiros fazendo comida mexicana e não são mexicanos de uma forma muito boa, sobretudo nos Estados Unidos, que finalmente está cheio de famílias que não foram para morar nos Estados Unidos. A fronteira mudou de lugar e eles conseguiram influenciar. Se você vai agora para a zona de Louisiana, entra em New Orleans e tenta comer de madrugada, você vai ver a todos os grandes chefs comendo nos food trucks comida mexicana. E comida mexicana que antes só tinha jalapeño. O jalapeño era nosso top 10. Guacamole e jalapeño era nosso top 10 que viajava por todas partes. Agora eles usam chile poblano, chile guajillo. É uma loucura como mudou o perfil dos ingredientes mexicanos nos Estados Unidos. E tem cozinheiros fazendo coisas maravilhosas. Incríveis. Eu estava vendo que agora Rick Bailey's em Chicago, que faz uma comida mexicana original, maravilhosa, e consegue tudo lá. Bom, Chicago materialmente é a terceira cidade com mais mexicanos no mundo, né? Então também não é difícil entender isso. Ele está abrindo de novo Topolobampo, Fronteira Grill, toda a pandemia inteira, e ficou falando da cultura mexicana. Ele passou 7 anos no México fazendo pesquisa, porque ele é sociólogo, e para se formar, ele veio para cá e conheceu a Diana Kennedy. Quem quer entender mais da comida mexicana, a Diana Kennedy, que é uma jornalista inglesa, fez os grandes livros de culinária mexicana. E aí ela chegou com o marido dela, era um jornalista inglês muito importante, e ela que vinha um pouco acompanhando ele, e não tinha um trabalho, que nem eu, quando fui com meu marido para o Brasil, que não tinha um trabalho absorvente, de horário marcado, começou a se deleitar com a cozinha mexicana, e tem uns livros maravilhosos que você consegue conhecer bem o que existe no país graças a ela. E os pais de Rick Bailey, que tinham dinners, aqueles restaurantes, cafés, cafeterias no centro dos Estados Unidos,
recomenda ao filho deles, que não quer saber nada de restaurantes, para que ela o apoie na pesquisa para o trabalho de faculdade dele. Só que, claro, morando com Diana, que tem uma casa em Michoacán, feita de, a gente chama de adobe, aqueles tijolos que se fazem com lama vermelhos na construção de vocês. E que é uma casa linda, com fornos naturais, etc. Claro que Rick a cabeça dele deve ter virado, e ele, em vez de passar 6 meses fazendo a pesquisa, fica 7 anos. A filha dele se criou com uma babá guatemalteca e fala melhor espanhol que o que ele aprendeu nos 7 anos, e que o que a Diana, a mulher dele, fala. Ele tem restaurantes com quadros originais de Tamayo, de grandes artistas. Eu não quero falar um nome que depois ele não tiver, mas tudo é lindo, tudo, as margaritas dele são super gostosas. Enfim, realmente ele colocou, como falamos em espanhol, de manteles largos, ou seja, de grande luxo a comida mexicana. Mas o que eu quero que você entenda é que, e embora somos os mexicanos quem podemos falar, isso não sabe mexicano, é agripicante, essa acidez que a cozinha mexicana tem e gosta, esse uso dos cítricos, esse uso das pequenas picâncias. Nós temos mais de 700 chiles no repertório, muitos deles são bem parecidos, mas a terra muda um pouco o sabor e muda o nome de região para região. Mas desses 700 chiles, 10 picam, os outros não, os outros dão sabor. Então, isso é o que, essa história de que comemos chile feitos loucos como Homero Simpson, não é verdade. Mas é que tem estrangeiros que conseguiram fazer grandes comidas mexicanas. Eu fico impressionada de como eles se envolvem e como eles conseguem, porque eu penso em o que eu fiz de periplo na cozinha da Índia, e deve ser a mesma coisa que outros fizeram com a comida mexicana. Eu estou muito orgulhosa de como eu consigo tocar os sabores da cozinha da Índia, que foi de uma forma entrar a essa cozinha que lembrava a minha, mas que não era minha, sabe? Então, Sim. eu acho que essas são as coisas que dão muita vontade. Você conhece outra cultura. Eu sempre digo que na medida em que você consiga experimentar de tudo e gostar de tudo, você é mais tolerante. E nas pessoas tolerantes nos damos muito melhor convivendo, debatendo, discutindo, trocando ideias. E isso o que a mesa nos permite, né? A mesa é um campo o campo da batalha mais amorosa que a gente pode dar, não? Mas deve ser uma batalha, eu acho que tem que ser uma batalha. Não pode ser assim simplesmente, tá aí o prato. Não, é um prato para discutir. E sobremesas, assim? Igual que vocês, somos ibéricos, tem essas sobremesas super carregadas de ovo, manteiga e lácteos, entre as sobremesas tradicionais. Claro, todo isso já evoluiu a sobremesas muito mais refinadas. O que eu prefiro são, mas esse é meu gosto particular, sobremesas mais leves, mais cítricas. Eu cada vez vou diminuindo mais o açúcar das sobremesas, vou deixando fora. Mas tem uma sobremesa que eu gosto muito, das sobremesas antigas. É uma sobremesa que tem a ver com minha mãe, porque é uma sobremesa que vem do norte do México, que é a capirotada, que é o pão seco, que você guarda porque ninguém comeu, e você... Eu não lembro a receita, porque para que você vai lembrar se tem em todas partes. Mas esse pão seco você coloca com amendoim, açúcar da rapadura, a rapadura ralada, para fazer um tipo de mel, e leva queijo. Nessa zona que você fala que tem aqueles queijos debra, este se seca, então leva queijo no final, leva anis estrela, leva cravo de cheiro, entra no forno, e é uma sobremesa toda torradinha. Tem esse negócio de que é quase um salgado, mas é doce, porque tem a rapadura. Olha, que coisa, demais. que delícia. Mas
Mas eu lembro que tem uma mãe da fronteira, então em casa o pai de queijo é uma sobremesa comum. Minha mãe sabia fazer 3 sobremesas: pai de limão, pai de queijo e arroz com leite. E eram bem gostosos. O arroz com leite dela continua assim, é um arroz com leite um pouquinho mais complexo, tem raladura de limão e de laranja, é mais cremoso, mais acremadinho, enfim. Mas, e claro, agora tem uma confeitaria, tem cozinheiras, tem uma menina, já não é tão menina, já deve ser uma senhora, que se chama Mari Carmen Ramírez de Collado. Bom, ela tem uma padaria, você não quer nem entrar, porque você sobe de peso, ganha peso só de ficar na frente. É linda demais, ela entrega pão fresco, doces frescos, bolos frescos, o dia inteiro em vários cafés e padarias, e ela faz uma coisa, o melhor do melhor, né? O pão chegou no México no século XIX pelos camponeses, que vieram para construir os trens da fronteira. A gente tem um negócio de pão doce que você compra. As padarias aqui fabricam pão em 3 horários. Às 5 da manhã, que começam a vender às 6, ou seja, a noite inteira trabalham para entre 5:30 e 6 sair o primeiro pão, depois como a 1 da tarde e depois como às 6 da tarde. É a hora do pão fresco. E antes você sabia os nomes, agora você pega com um negocinho, não sei como se fala em português, esqueci, como um tipo de espátula, mas antes você pedia: quero uns ojos de pancha, 3 churros, uma concha de chocolate, um biscuit, un rol de canela, tiene bolillos, quiero unos bolillos que estén más dorados, unas teleras para hacer unas tortas, me voy a llevar una dona de dulce y una de chocolate, quiero una dona de azúcar, y tiene cuernos, y salieron las hojaldras. Você conhecia todos os nomes dos pães, agora a gente não distingue um do outro. Então tinha um sabor específico. Mas, graças a mulheres como Mari Carmen, que fazem não só uma confeitaria maravilhosa, também uma padaria que o pão de lote, uau, que delícia, né? Nós temos, essa é outra, não podes fazer comida salgada e padaria, ou seja, são especialidades, porque são mundos muito complexos. E as bebidas? Tem alguma bebida típica? Depende do estado. Evidentemente, as bebidas do agave em bebidas etílicas são as mais famosas. No norte, na região da minha mãe, as mais famosas são as feitas com agave. Em 5 estados está o tequila, que está feito com agave azul, e o mezcal, que ficou de ser uma bebida muito barata, agora uma bebida caríssima, e está feita com um monte de agaves. Tem o maiquiz, tem o espadim, tem o papalote, tem um monte de agaves. Mas temos charanda em Michoacán, que a charanda está feita de agave, está feita de cana. Tem rom mexicano muito bom. Tem aguardente de cana, que não chega a ser rom, tem um aguardente de cana que antes de que entraram nas cachaças no México, ou embora temos umas cachaças tristíssimas na venda aqui no México, a gente usa um aguardente veracruzano que é maravilhoso, que se chama El Tigre, que é da melhor qualidade. Mas nós somos o país das águas frescas. A gente chama águas frescas águas feitas com base em sucos. Ontem, por exemplo, eu fiz aqui uma água que eu adoro, que está feita com uma manga Manila, porque vinho de Manila, é uma manga que não tem fibra. Então, vocês não têm essa manga, é uma manga aveludada, maravilhosa, e eu misturo com o fruto da palma, o fruto vermelho, que é uma tuna roja, um vermelho, quase vermelho da cor do vinho. Então, você fica uma bebida carmesí, uma bebida com um color lindo, de um sabor espetacular. Então, a gente tem um sapote negro, que você faz uma bebida preta, tem laranja com banana e com morango, a gente bebe água de frutas, água de tamarindo, água de qualquer coisa, água de cacau com espuma, que nos mercados cedo você bebe essas bebidas feitas com cacau ou com a flor do cacau, e são deliciosas e dão assim, uma energia incrível. Então, depende muito da região.
aqui, por exemplo, dos agaves, antes de fazer os destilados, a primeira bebida que sai, que você encontra nas estradas, você para o carro e bebe, se chama aguamiel, que falam que é o mais parecido com leite materno. Então, é uma coisa, eu adoro aguamiel. Depois do aguamiel tem o pulque, que é aquela bebida com baba, que não todo mundo gosta porque tem essa baba, eu adoro. E adoro o pulque natural, porque também eles fazem pulque de aipo, pulque de abacaxi, pulque... Eles curam a bebida com alguma fruta. E aí já começa a fermentar, já começa a ter uma graduação alcoólica muito mínima, deve ter 6, 8, às vezes menos. Mas então, e agora, por exemplo, começam a aparecer bebidas fermentadas com gengibre, por exemplo, né? E tem cerveja, a cerveja mexicana já foi melhor, agora estão compradas pelas grandes cervejarias, já todas são a mesma, mas tudo bem, mas tem muita cerveja artesanal hoje em dia. E os refrigerantes, que são nosso ópio, né? Eu acho que parte do grande problema agora com o Covid é a obesidade dos mexicanos que vivem de tortillas e Coca-Cola, né? Então, é aquela história, né? Evidentemente, é uma das bebidas mais bebidas neste país. Mas, na verdade, que temos bebidas de todo tipo. Eu lembro uma revista que faz uma editora que se chama do México, dedicada à quantidade de bebidas que se fazia no México. Por exemplo, vocês têm coisas de fermentar a casca do abacaxi, que a gente chama... Ai, agora esqueci o nome. Agora vou lembrar. É uma bebida tepache. A gente chama de tepache. Você come a fruta e a casca coloca em água, já limpa, com cravo, rapadura, e no quarto dia você tem uma bebida deliciosa, quase como kombucha, que agora ficou uma Sim, moda tá na total, moda, aqui também. assim, levemente fermentada, fresca pra caramba. Você não sabe que gostoso é o tepache, que é uma bebida de pobre, né? Tá feita de casca de abacaxi. Mas eu adoro tepache, adoro tepache. Ah, que legal, Lourdes, mas tá ótimo, viu? Adorei falar contigo, conhecer tanta coisa assim bacana, né? Sobre a cultura, sobre a comida dos diversos lugares, né? Do México. É muito rico, né? Tem que fazer uma viagem mesmo cultural e visitar diversas cidades, assim, para provar um pouquinho de cada coisa, né? Vai ser incrível. O Paulo tem seu Food Safari, que ele já trouxe vários grupos aqui para México, né? E até aproveito para agradecê-lo, né? Agradecer o chefe Paulo. Paulo é demais. Esse projeto dele, Food Safaris, né? É incrível, né? Foi isso. Para mim também foi um prazer, Gabriel. Muito, muito obrigada pelo tempo, pela conversa. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Tchau.